TV Bula no ar. Eu sou o aviador sem brevet Ademir Luiz e hoje vamos falar sobre o filme mais empolgante até o momento de 2022. E não estamos falando de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, nem de Batman e nem da quase obra-prima O Homem do Norte. Estamos falando de Top Gun Maverick, o retorno triunfal da volta do que não foi Tom Cruise. O Ministério do Gatilho adverte. Este vídeo e o filme do qual ele trata pode ferir a sensibilidade de quem não gosta de honra, tradição, filme dos anos 80 e masculinidade tóxica de modo geral. Hoje em dia não temos uma noção muito clara do tamanho da estrela que foi Tom Cruise. Ele se tornou uma espécie de figura estranha, exótica, o cara da cientologia, o sujeito que pulou no sofá da Oprah Winfrey, que fica gritando tal, que comeu a placenta do filho. Mas nos anos 80 e até a metade dos anos 90, ele foi simplesmente a maior estrela de cinema do mundo. E essa biografia aqui do Wesley Clarkson, Tom Cruise, ajuda a ter uma ideia sobre isso. Primeiro parágrafo do prólogo. Ele é maior do que Jack Nicholson, maior do que Al Pacino, maior até do que Arnold Schwarzenegger e do que Kevin Costner. Tom Cruise é o mais bem-sucedido astro do cinema mundial. Seus dois filmes mais recentes tiveram a bilheteria de quase $500 milhão. E esse livro aqui é de 1994. Acrescenta aí a inflação. Tom Cruise foi mesmo um fenômeno, ele foi o principal ídolo jovem da década de 80. Para meninos e também, e sobretudo, para meninas. Era praticamente onipresente, colado em pôsteres e fotos nos quartos, nas paredes dos quartos. Mas não só isso, ele foi também reconhecido como um grande ator, como um excelente ator pelos maiores diretores da época. Vamos ver os exemplos aqui. Ele praticamente estreou no cinema nas mãos do mestre Francis Ford Coppola, que lhe deu um papel de coadjuvante em The Outsiders. Mas logo na sequência, Ridley Scott o colocou como protagonista de A Lenda. Algum tempo depois, o Oliver Stone, que acabava de ganhar o Oscar por Platoon, estava no auge, o chamou para protagonizar Nascido em 4 de Julho, uma das suas maiores atuações, que inclusive ele concorreu ao Oscar com ela. O mestre Martin Scorsese o chamou para dividir tela com Paul Newman, uma das lendas do cinema. E ali um pouquinho depois, mais maduro, em 99, na virada do século, ele fez De Olhos Bem Fechados com o grande, o genial Stanley Kubrick, para mim o maior diretor de cinema de todos os tempos. Ou seja, está de olhos bem fechados quem pensa que o Tom Cruise é apenas essa figura exótica de hoje. Não, ele teve um começo de carreira brilhante. Mas o que aconteceu? Por que o Tom Cruise perdeu relevância artística na virada do século? Embora tenha continuado fazendo algumas participações bem interessantes em Magnolia, que ocorreu ao Oscar também, mesmo Trovão Tropical, que faz a participação hilária ali. Mas ele já não era aquele grande astro que era o chamariz de bilheteria. Na minha opinião, um pouco foi a cientologia, muito foi o fato de que ele se tornou produtor, ele cansou de ser sexy, resolveu ficar rico, mais rico ainda, e começou a produzir os próprios filmes, começou com o primeiro Missão Impossível e fez uma sequência. Acabou se transformando numa espécie de astro de ação. E perdeu grande parte do elan inicial, enfim, daquela energia, então seus filmes saíam sem grande repercussão. Mas tem um principal elemento, que tem nome e sobrenome. Brad Pitt. Isso mesmo, Brad Pitt. Mais bonito, mais talentoso, mais alto. Ele ocupou o espaço que pertencia ao Tom Cruise, tanto quanto ídolo adolescente, como quanto queridinho dos diretores. Grande parte dos papéis que seriam naturalmente oferecidos ao Tom Cruise foram para o Brad Pitt. Para se ter uma dimensão disso, basta fazer um pequeno raciocínio. Quantos e quantos anos não ficou no ar aquela pergunta? Quando será que Brad Pitt, ou mesmo Leonardo DiCaprio, vai ganhar o seu Oscar? Um ator tão talentoso, sempre sendo injustiçado e tudo mais. Com Tom Cruise isso não acontece. Quando ele era indicado era uma surpresa e era sempre um azarão. Se não ganhasse, não tem problema, ninguém ia chorar por isso. Nota de rodapé. Essa disputa, essa rivalidade ficou muito evidente no set de Entrevista com o Vampiro, que dividiram cena. Mas eu sempre achei que os papéis ali estão trocados. Se o Tom Cruise tivesse feito Louis e o Brad Pitt tivesse feito Lestat, seria um filme muito diferente, na minha opinião, muito mais rico. Não que o Lestat do Tom Cruise tenha ficado ruim, não, ele não compromete. Mas eu tenho certeza que Brad Pitt teria feito uma atuação extraordinária. Digo mais, Annie Rice concordaria. Em todo caso, antes de ser vampirizado pelo Brad Pitt, Tom Cruise foi o maior. E em grande parte o que lhe garantiu essa posição foi o filme Top Gun, em que ele interpreta Pete Maverick Mitchell. O papel que ele retoma agora, mais de 30 anos depois. E eu vou dizer uma coisa, o filme atual
ele é bem melhor do que o original. Sim, Top Gun Maverick é muito melhor do que Top Gun Ases Indomáveis, o título brasileiro do filme original. Por muitos motivos. Muitos dramáticos, muitos técnicos, mas o mais importante não é nem isso. O mais importante é que esse filme ele faz sentido, ele é coerente, inclusive em termos de arco dramático do personagem. Algo muito raro nesses filmes que estão aí nessa onda de nostalgia. Inclusive em termos de atuação do Tom Cruise. Um exemplo aqui. O Han Solo que o Harrison Ford apresentou em O Despertar da Força não é o Han Solo. Aquele personagem lá é outra coisa, uma figura que ele tirou, não sabe se lá de onde. A mesma coisa que o Harrison Ford também fez no Blade Runner 2049. Aquilo ali não é o Rick Deckard. Enfim, é o Harrison Ford querendo pagar boletos. Agora não. Agora nós temos o Tom Cruise fazendo uma evolução do personagem. Dá pra sentir que o Pete Mitchell, Maverick, ele passou pelo tempo, tornou-se uma figura muito mais madura, mas claramente é o mesmo personagem. Segunda nota de rodapé. Lembrando que Quentin Tarantino, em uma de suas teorias tarantinescas, diz que Top Gun, na verdade, é a história de um homem confuso e tentando lidar com a sua própria sexualidade. Não deixa de fazer algum sentido, mas julguem como quiserem. Top Gun Maverick segue aquela regra de Hollywood que diz que a continuação deve ser maior e melhor do que o primeiro filme. Pegar tudo que funcionou ali e elevar a enésima potência. E aqui isso é feito de uma maneira espetacular. Sobretudo com relação às batalhas aéreas. Tudo que envolve essa parte é espetacular. Muito provavelmente as maiores batalhas aéreas de todos os tempos. A lógica por trás de War 2 também é assim. E tem aviões. Nota de rodapé número 3. Lembrando que Hollywood tem uma vastíssima tradição de filmar batalhas aéreas. Inclusive o primeiro filme a ganhar o Oscar nas temporadas de 1927 e 1928 foi Asas, em que o tema é exatamente esse. Ou seja, ser o filme que levou mais adiante essas possibilidades técnicas de filmar batalhas aéreas não é pouca coisa. E isso se deve em grande parte ao realismo da execução. Nós vemos que os atores estão de fato ali. O Tom Cruise fez questão de que todos estivessem no cockpit, que usasse pouquíssimos efeitos especiais, tela verde, esse tipo de coisa. Os atores estão nas aeronaves, sentimos que eles estão sofrendo pela gravidade, pela velocidade, quer dizer, está tudo na tela. Acho que eles nem precisaram atuar com relação a isso. Soma-se ao realismo a edição extremamente ágil e empolgante. A edição é muito ajudada pela trilha sonora, aliás, que é uma característica do filme anterior. Mas, nesse caso aqui, eles retomam temas clássicos e acrescentam temas novos também muito legais. A Lady Gaga arrasa. É um filme baseado no ritmo e na atmosfera. A trama em si, embora muito bem realizada, ela não traz novidade nenhuma. Podemos até dizer que ela seja um clichê, mas isso não é um problema. Ela entrega o que ela precisa entregar. Tudo funciona perfeitamente bem. Tudo é redondinho. O filme não tem barriga, não está com altos e baixos. Está sempre no auge. Temos alguns diálogos bem interessantes. Temos cenas que parece que não têm função, que estão soltas na narrativa, mas elas funcionam para desenvolver os personagens, sobretudo o protagonista. Inclusive, a função dos coadjuvantes é muito bem realizada. Nós temos uma preocupação com cada um deles, nós conhecemos os principais, que é uma coisa difícil de se fazer, sobretudo em filmes que tem vários coadjuvantes orbitando em torno do protagonista. Aqui eles conseguem entregar de fato essa importância que cada um deles tem. Aparentemente algumas pessoas estão reclamando do peso que o interesse amoroso do Maverick tem no filme, que é feito pelo Jennifer Connelly. Que ela não tem uma função muito importante, que se tiraram da trama não tem grande relevância. Eu não concordo com isso. Ela tem uma função que é pontual, que é uma espécie de Adrian, naquele sentido Rock Balboa, É aquela função coach, que ele chega com um determinado problema, ela fala alguma coisa que vai ser fundamental para que ele desenvolva o seu próximo passo. Inclusive, tem um detalhe na direção do Joseph Kosinski, um diretor que já trabalhou com o Tom Cruise em outras ocasiões, que é bem legal, que é bem interessante, bem sofisticado. Que é o fato de que em vários momentos os personagens estão dialogando e nós não estamos escutando o que eles estão falando. Ou porque está falando no ouvido, ou porque tem um barulho ambiente que atrapalha. O que dá um subtexto bem legal para o que está sendo dito, mas não ouvido. Kelly McGillis, a mocinha do primeiro filme, não volta, o que eu acho até uma pena, porque eu tenho certeza, daria para encaixar em algum momento ali na narrativa, até como homenagem. Mas em compensação, a participação do Val Kilmer é extraordinária, com seu Iceman, o quase vilão do primeiro filme. Ele dá novas camadas, o personagem fica muito mais rico. E quem assistiu o documentário Val, que fala dos anos recentes do Val Kilmer,
vai ficar pensando, é a vida imitando a arte ou a arte imitando a vida? Em resumo, Top Gun Maverick é um filme dos anos 80, com tudo o que isso simbolicamente carrega, de muito positivo por um lado e para algumas pessoas nem tanto. Agora, o mais importante, é um filme para ser visto no cinema. Eu diria até que é um manifesto que o Tom Cruise fez para a retomada do cinema. Então, se tem oportunidade, não deixe de ir para o cinema assistir. E também não deixe de curtir, se inscrever no canal e comentar. Não espere 30 anos para fazer isso.